Olá, estamos de volta para mais uma meditação à Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje um texto que eu estive lendo da Palavra de Deus, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6, alguns versos 13, 14 e 22. Estive lendo sobre a arca e pensei em trazer uma reflexão sobre o que é que este texto traz para nós, e eu estou chamando este momento, essa palavra minha, de lições de Noé e sua arca para a nossa atualidade. Então, o texto sagrado que eu escolhi para a base deste momento, ele diz assim: Então Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. E disse para Noé: Constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. E nos versos seguintes, Deus vai dando detalhes para Noé como é que deveria ser esse naviozão, né? esta arca. E quando chegamos lá no verso 22, nós encontramos o texto dizendo assim: Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Eu estive pensando nesta arca e nesse momento do dilúvio, e andei fazendo alguns levantamentos rápidos, algumas curiosidades, e eu percebi que o texto nos diz que choveu 150 dias, isto é, 5 meses chovendo. Gênesis capítulo 7, verso 24, vai nos dar conta disso. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Mas eles só saíram da arca 1 ano e 1 mês após terem entrado. 1 ano e 1 mês após terem entrado na arca. Um detalhe também interessante: com 340 dias de confinamento, quase 1 ano, com 340 dias de confinamento, de quarentena, né? Uma quarentena de 340 dias, Noé pensou em sair da arca. 11 meses e 10 dias. Nós vamos encontrar isso lá em Gênesis capítulo 8, versos 5 e 6. Mas ele só saiu após 375 dias de confinamento. Em quantos dias nós estamos mesmo hoje na nossa quarentena? E tem muita gente pensando em sair dessa quarentena, né? Vamos ver o que a gente aprende com esta história de Noé. Qual a causa do confinamento de Noé? Maldade no mundo de então. Gênesis 6, versos 5 e 6 nos dá conta disso. E Deus teve a vontade de fazer um novo homem. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 6, versos 5 e 6, numa linguagem interessante, ele diz que o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Será que Deus se arrepende? Bom, não é esse o foco agora. Mas, numa linguagem humana, Deus ficou muito chateado de o homem estar agindo de uma forma má, porque era má constantemente. E Deus, então, a partir daí, ele pensou: eu vou fazer um novo homem. Então ele teve de fazer um novo homem para ocupar o lugar desses homens maus aos olhos de Deus.
Alguns aspectos curiosos que eu quero trazer em cima desse enfoque até aqui. Primeiro, o confinamento numa arca foi a forma que Deus achou para poupar 8 pessoas, conforme Gênesis, no seu capítulo 7, verso 1, diz: depois disso, o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, pois eu tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ainda lá no Novo Testamento, quando a gente vai ler a carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, verso 20, vai dizer assim: os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à paciência de Deus, esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água. Irmãos, Deus derramou sua graça sobre Noé. Lembra? Graça, favor que a gente não merece. Deus se agradou de Noé e o convidou para essa façanha, através da qual, por crer em Deus, Hebreus 11, 7, e terminado o tempo, todos foram salvos da morte pelo dilúvio e participaram da formação de um novo mundo. Tiveram a oportunidade de recomeçarem. Guardem esta palavra. Um novo mundo e oportunidade de recomeço. Nós também somos alvos da graça de Deus. E nós somos alcançados por crermos no plano de Deus, isto é, de nos salvar por intermédio de sua nova arca. Que nova arca? Jesus Cristo, fazendo-nos nele novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo fala que assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é um novo ser. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. E em Cristo, nós nos tornamos novo ser humano. Um novo homem, conforme diz ainda o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 24, um novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Ainda, achar graça significa amar. Deus achou graça em Noé. Deus achou graça em Abraão. E em tantos outros que fazem parte da chamada Galeria da Fé, que nós vamos encontrar as suas histórias escritas lá no livro de Hebreus, no seu capítulo 11. É um texto conhecido como a Galeria da Fé. Também nós somos alvos de sua graça, de seu amor, assim como tantos outros que têm a oportunidade de ouvir desta graça revelada no Evangelho e é alcançado pela fé. Fé no plano de Deus de salvar, de redimir o mundo pelo seu Filho que, por amor, ele nos deu. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que ele gerou, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Segunda coisa que eu aprendo é que esse nosso confinamento, no momento, ele tem a proposta de nos poupar das consequências da epidemia que toma conta do mundo. É por isso que nós estamos parados em casa. Aí entra em questão aquela história se deve ser todo mundo, se não, só o grupo de risco, se os idosos, os cabelos brancos, as barbas brancas, aqueles que têm alguma comorbidade, alguma enfermidade, ou se todos, ou se os mais novos vão trabalhar, enfim. Mas, de qualquer forma, essa nossa quarentena do momento, ela tem a proposta de nos poupar das consequências da epidemia que toma conta do mundo. Irmãos, sem querer espiritualizar, mas essa pandemia tem cheiro de julgamento de Deus sobre um mundo de homens, de artistas, que zombam abertamente de Deus com os seus feitos,
com as suas obras de arte, com os seus filmes, com as suas equipes carnavalescas. Por isso é que eu penso que tem cheiro de julgamento de Deus sobre este mundo. Deus que derrame sua graça sobre nós e nos dê paciência para atravessarmos este momento sem perder a paciência, o amor e o humor. Nós precisamos ter paciência, demonstrar amor uns para com os outros e não perder o humor, aquela alegria que contagiamos uns aos outros. Não podemos perder isso, não podemos perder isso de vista. Irmãos, eu creio que este mundo não será o mesmo de até 2019. O mundo será diferente. Nós estamos aprendendo que se um simples vírus, medido em nanômetros, domina e altera a rotina de bilhões de humanos, de bilhões de terráqueos, então nós não somos nada. Nossos bens não valem nada. Nosso orgulho não leva a nada. Nossos exageros e preocupações com a vida particular, sem se importar com o próximo, não nos leva a nada. E eu espero que a lição nos fique e que aprendamos que sem Cristo nós não somos e nada podemos fazer, mas que com Ele nós somos mais do que vencedores. Eu quero terminar essa minha breve palavra de uma forma que talvez você me estranhe, mas eu espero ser compreendido. Eu penso que é oportuno fechar esta minha palavra com a letra de uma música que eu gosto demais. É uma música que tem o título de Epitáfio, dos Titãs. Só que no seu estribilho, eu quero trocar as palavras o acaso por Deus. Porque nosso Deus não é acaso, Ele é real. E a letra dessa música diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Aí ele entra com o estribilho: eu sei, Deus vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu sei, Deus vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Por fim, meus irmãos, nós devemos nos lembrar do Salmo 37, nos seus versos 4, 5, 7 e 8, que eu cito aqui. Ele diz: agrada-te do Senhor e Ele te satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Deixa a ira, abandona o furor, não te aborreças, porque isso só lhe trará mal. É isso aí. O amanhã será um novo dia, e que o seja com paz e na paz de Cristo, guardados em Cristo, como Noé e sua família foram guardados na arca, porque Deus os amou. Deus também nos ama, a mim e a você, e nos guarda em Cristo Jesus. Amém.